Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 9 de março de 2016, dando as boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa tarde a todos e a todos. Pauta do dia 9 de março de 2013, sessão ordinária. Expediente, projeto de lei AJG 003/2016, que altera o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 3.173 de 2009 e de outras providências. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Xanxerê, encaminhando balancetes mensais da própria Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário referente ao mês de janeiro de 2016. Requerimentos. 8/2006, os vereadores Amélio e Sidão, para que a Casan encaminhe essa casa de informações referentes ao saneamento básico do município, tais como qual será o custo de ligação da rede às residências e qual será o valor cobrado quando estiver em operação. Indicações. Número 31 do vereador Wilson, número 32 e 33 do vereador Sidão. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 1/2016, 2/2016, 3/2016 e 4/2016. Muito obrigado. Antes de iniciarmos a palavra livre, convido o padre Marcelo Spezia, da paróquia Nosso Senhor Bom Jesus, que falará sobre a campanha da fraternidade desse ano, pelo prazo regimental de 10 minutos. Ei. Bem, boa tarde, senhores, a senhora, a vocês, a todos e a todas, né? Ontem é o Dia das Mulheres. Então, nós nós queremos agradecer assim o espaço, né, que esta casa tem oferecido para a paróquia, sempre na ocasião do tempo da Quaresma, para dar uma palavrinha sobre a campanha da fraternidade, que é um tema de relevância social, importante para todos. E ficamos felizes por poder participar dessa casa que é simbólica, assim, importante para a cidade. Então, já há mais de 40 anos que, nesse período da Quaresma, a Igreja Católica no Brasil propõe a chamada campanha da fraternidade. A Quaresma, é bom que se diga, para a Igreja Católica é um tempo assim especial, é uma espécie de tempo das mudanças necessárias, que os fiéis são chamados a pensar, e também então desde 64 que se propõe também um assunto que a sociedade precisa pensar, um assunto no que diz respeito às mudanças necessárias que a sociedade precisa abraçar para que haja, enfim, um mundo cada vez melhor. E chama isso de campanha da fraternidade, que é vivida nesses 40 dias da Quaresma. Esse ano de 2016, e é bom recordar que de um tempo para cá existem campanhas da fraternidade ecumênicas, em comunhão com outras igrejas. Esse ano é uma delas também. Então, esse ano o tema diz respeito ao planeta Terra. É chamado assim, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Casa Comum frente ao planeta Terra. Mas o enfoque, em especial, diz respeito ao saneamento básico, em vista do crescimento exorbitante dos centros urbanos nas últimas décadas. Hoje, cerca de 80% do povo. E aí a igreja olha assim com essa preocupação diante do crescimento das cidades, como que o desenvolvimento deve levar em conta o cuidado com o saneamento básico. O objetivo de toda a campanha e também desse ano é basicamente em dois focos em relação a esse tema. Um foco é o foco das pessoas, no sentido de provocar as pessoas, não só os católicos, mas todos, para as mudanças necessárias dos hábitos,
dos hábitos de vida, porque eles implicam muito para o bem ou para o mal da saúde do planeta, inclusive do saneamento básico, né? As mudanças dos hábitos diários das pessoas com relação à água, com relação aos resíduos sólidos, com relação ao esgoto, com relação ao consumo e assim por diante. Esse é um foco. O outro foco, que é objetivo, é o foco daí das chamadas políticas públicas, ou então o poder público, que tem um poder, digamos assim, tem os meios e tem também o dever, a partir das questões legais, de oferecer as políticas públicas adequadas, no caso aqui, em relação ao saneamento básico. Então, são os dois grandes focos, né? Esse é o objetivo geral que se propõe. Vale recordar que o saneamento básico, aquilo que a Igreja propõe como saneamento básico, ele engloba assim várias questões muito importantes, que não é só, por exemplo, a questão do tratamento do esgoto. O saneamento básico envolve questões como, por exemplo, a questão da água potável, como se capta, como se trata, como se distribui, como se desperdiça ou não se desperdiça. Isso é uma questão do saneamento básico. Outra questão, evidentemente, é a questão do esgoto. Quer dizer, todo esgoto que a gente produz, aonde vai, como é cuidado, é outro ponto. Outra questão importante é a questão, por exemplo, das águas da chuva. Como que as cidades elas estão organizadas e preparadas, enfim, para dar conta do chamado do pluvial, né? Quer dizer, da água das chuvas, para que as chuvas não peguem as cidades e as casas de surpresa. Tem que haver pensar nesse sentido. Outro ponto, por exemplo, é a questão dos resíduos sólidos, né? Estima-se que as pessoas, nós produzimos cerca de 1 quilo aquilo que se chama de lixo, né? Do resíduo sólido por dia no Brasil, né? Com os 200 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, aonde vai? Como é feita a destinação? Como que está a consciência da separação? Como que está a coleta? Como que está a destinação? E assim por diante. Então, o saneamento básico ele envolve essa questão ampla, não apenas do esgoto, que já é uma questão ampla e bastante desafiadora, né? Parece que no Brasil apenas 30% mais ou menos das cidades tem o projeto, o plano, né, de saneamento básico. Mas todas essas outras questões que no seu conjunto, olhando especialmente para a cidade, mas também para o campo, formam o conjunto das políticas para o saneamento básico. Porque, né, a Igreja, enfim, considera que todos esses fatores eles são muito importantes para uma vida de qualidade. No fundo, se pensa isso, né? A Igreja quer colaborar na reflexão e em passos, seja das pessoas, seja do poder público, para que o crescimento econômico, para que a expansão das cidades, para que o desenvolvimento econômico não esqueça de que as pessoas têm de ter uma vida com qualidade, que as cidades têm que ser planejadas, que tem que ter várias coisas que devam ser levadas em conta, para que as pessoas vivam mais felizes, vivam bem, vivam melhor, tenham uma qualidade de vida melhor, e a linguagem seria essa, né? A motivação, claro, a motivação que a Igreja propõe é uma motivação de fé, né, inspirada especialmente na Bíblia. Inclusive, o lema da campanha, que o lema é sempre uma inspiração, geralmente bíblica, é citado do livro do profeta Amós: quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça qual riacho que não seca. Amós 5, verso 24. Então, é uma inspiração bíblica para dizer, assim, em outras palavras, no contexto dessa passagem bíblica, de que a fé, a relação com Deus, ela tem que vir acompanhada de consequências
da vida concreta das pessoas que acreditam e de todas as diferentes crenças, ou seja, tem que ser acompanhada de direitos, de justiça, de ética, de planejamento, de princípios que fazem com que as pessoas que têm fé e as que não têm possam viver bem. Então, isso é o que a igreja acredita, que a fé deve ser acompanhada de uma série de questões éticas e de justiça e de direito sociais, social. É o que, mais ou menos, o tema inspirador bíblico fala, e que motiva a campanha da fraternidade. Já, no caso do profeta Amós, no século 8 a.C. Então, desde muito tempo que se trabalha a importância de que a fé tem que ajudar as pessoas a viver com mais qualidade de vida, ajudar as cidades, os povos a terem mais claro os seus direitos, os seus deveres, né? Um processo de organização para que, enfim, aquilo que a igreja acredita no seu horizonte de fé valha para todos, né? Então, a campanha basicamente é para isso. Obrigado. Só para finalizar, para que neste tempo que para a igreja é importante, que é o tempo da Quaresma, que reflete as mudanças necessárias, possa também gerar um debate público para as pessoas de todas as crenças e homens e mulheres de boa vontade, enfim, para pensar questões relevantes. Neste caso, o saneamento básico, né, enquanto direito e dever de pessoas e do poder público, para que as nossas cidades, para que o nosso povo pense um desenvolvimento realmente sustentável e em harmonia, a gente diz assim, com a criação inteira, para que o ser humano não desenvolva-se pensando só em si, mas desenvolva-se pensando em viver em harmonia, em viver em equilíbrio e justiça com a nossa casa comum, que é o planeta Terra. Obrigado. Agradecemos ao Padre Marcelo pela explanação e reafirmamos, vereador Ivan Marques, que todo o nosso ordenamento jurídico, que é o fundamento da nossa vida em sociedade, se baseia justamente em ensinamentos, em princípios religiosos, o que leva o ser humano a viver em comunidade, a viver em sociedade, a partir disso criar leis, tanto que a nossa Constituição Federal, no seu preâmbulo, que é a parte mais importante, vereador Amélio, ela se fundamenta justamente em Deus, invocando a proteção divina para que leis escritas, a par das leis naturais que são inerentes a qualquer ser humano, possam melhorar a vida em sociedade. Então, essa campanha da fraternidade só vem reforçar, esse lema da campanha da fraternidade, só vem reforçar justamente os princípios que fazem com que a nossa sociedade possa persistir. Então, a gente agradece muito a explanação do Padre Marcelo e que o ser humano, o cidadão, realmente possa se conscientizar dos seus direitos e das suas obrigações, porque se nós tivéssemos pessoas conscientes disso, talvez nós não precisássemos, vereador Tatu, de leis escritas, né? Bastaria nós simplesmente seguirmos os ensinamentos, os mandamentos que nós aprendemos com nossos pais, que são de cunho religioso, que nós viveríamos em paz e em harmonia, né? E não precisaria tantas leis assim para que, em alguns casos, causassem até mais tumulto do que solução. Mas, de qualquer forma, essa caminhada tem que ser seguida por muito tempo para que as pessoas possam realmente se conscientizar desses aspectos. Vereador Ivan Marques. Vossa Excelência, presidente, faz um pronunciamento esplêndido, né, relatando tudo isso. Eu só que gostaria também de completar aí a vossa oratória e dizer também que tive a oportunidade de conversar com o Padre Marcelo e acompanhar esse lançamento da campanha da fraternidade. Eu acho que é isso mesmo. E o mundo de todos nós é esse. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar dele, porque gerações virão pela frente. E que se nós, homens, não ficarmos atentos a essa situação, teremos realmente
a destruição do nosso planeta e as leis que são as primeiras leis divinas, que foram elas, e eu sou um homem de fé e tenho certeza que Vossa Excelência também comunga do mesmo pensamento, porque sei da sua espiritualidade, e temos que estar atento a essas ações. Então, temos que cumprir com o nosso papel e promulgar mais do que nunca esse trabalho que é desenvolvido pela Igreja, também faz parte do Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns pelas belíssimas explanações feitas pelo padre Marcelo, ao qual eu já tive a oportunidade de ouvi-lo e entrevistá-lo, inclusive lá na rádio, falando sobre esse assunto. Obrigado, vereador Ivan. Só para registrar, eu assumi a presidência da Casa nesta sessão em razão da ausência do presidente Wilson, que representará a Câmara junto à TV Record, num debate sobre a dengue aqui na nossa cidade. Então, por esse motivo, estou na condição de presidente. Sim, daí no momento da presidência, nós vamos colocar em votação a justificativa da ausência dele, no restante da sessão. Abro o período da palavra livre, a iniciar pela bancada do PTB, vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui vereadores, presidente, público presente, o padre Marcelo, né, que trouxe um tema muito relevante para o nosso município, né, esse tema do saneamento básico. Eu já venho há 2 anos, né, cobrando a administração pública no nosso município. Nós temos aqui uma obra de saneamento básico de praticamente 18 milhões, que foi começado lá na administração passada, né? Teve vários encaminhamentos, praticamente está todo pronto o centro, né, da questão do saneamento básico, e ainda não foi feita a ligação com o outro lado da BR, que é a estação de tratamento desses resíduos que saem das cidades e vão ser tratados lá. Então, é praticamente 18 milhões que estão enterrados aí, que o município de Xanxerê está perdendo. E isso tem um prazo, né? E esse prazo vence esse ano. E se não estiver funcionando o saneamento básico, o município de Xanxerê, além de perder esses valores, vai ter que restituir à União com juros e multas, né, por não ter realizado o serviço. Então, acredito que essa campanha da paróquia, e também é uma campanha nacional, né, ela vem num momento muito adequado, é um momento muito bom, que a gente vê aí o saneamento básico abandonado há 3 anos, desde que essa administração entrou no município de Xanxerê. O saneamento básico do nosso município está abandonado. Então, faz 3 anos e 3 meses que abandonaram as obras. Aí disseram que iam retomar o saneamento, mas não, aconteceu um saneamento básico lá em cima, no bairro Castelo Branco, onde foi feito, né, umas tubulações lá, que também deve estar em atraso já, muita reclamação da população do Castelo Branco, porque se abre valas e não se fecha, né? É bem complicada a situação dos moradores naquele bairro. E também a gente vê, a maioria dos bairros no nosso município, que existem alguns bairros que a nossa população nem banheiro não tem ainda, né? Nem banheiro não se encontra nas casas ainda. E a assistência social, infelizmente, né, faz pouco para essas pessoas. Então, o padre Marcelo sabe que o poder público precisa fazer para a nossa população. Precisa dar uma condição melhor para o nosso povo. Que o nosso povo possa ter uma qualidade de vida melhor. E é isso que a gente sempre pregou aqui, sempre pregou na Câmara de Vereadores, né? E, às vezes, se altera os ânimos, né, aqui na Câmara de Vereadores, diante dessas questões que estão acontecendo em nosso município,
e que não são feito nada. E a gente vai para a rua e, infelizmente, a população nos cobra. A questão das estradas do interior, a gente vê aí há 3 anos abandonadas as estradas do interior do nosso município. A maior vergonha até hoje para o município de Xanxerê, né, são as estradas do interior, que 3 anos e 3 meses não foi feito nada. Se foi botado 300 cargas de cascalho nas estradas do interior, foi muito. Eu acredito que não tenha sido botado, mas se colocaram, foi muito. Então a gente vê realmente a nossa cidade em certos pontos, né, certos pontos não, na maioria dos pontos abandonados, a não ser uma pavimentação que foi um dinheiro que foi pego pelo financiamento do Badesc, aprovado por essa casa, aprovado pelos vereadores, né? Não se vê muita coisa no nosso município, infelizmente. As políticas públicas aí que iam construir a cidade do idoso, que ia transformar a FEME na cidade do idoso, isso não aconteceu. Isso era um filminho que passavam, né? Isso não aconteceu. O idoso também está abandonado em nosso município, né? Não tem nenhuma política pública para o nosso idoso. As casas que ficaram não foram acabadas. A gente tem a chácara 264 e 242, que não foram acabadas até hoje. Tivemos um acordo com a Prefeitura Municipal, aonde teria que fazer um novo projeto, e esse projeto não foi feito, né? E se encontra parado também as casas em nosso município. Então a gente vê a maioria das obras que vieram da outra administração estão paradas. E as obras que estão hoje, algumas obras que são financiamento, não estão saindo do papel. Algumas ruas que estão esperando chegar a campanha para poderem fazer, né, esperar mais perto da campanha, para de repente tentar angariar alguns votos. Então, infelizmente, a situação do nosso município, o grupo, né, que comanda o nosso município, está praticamente não fazendo nada. As promessas que foram feitas, o interior ia ser uma maravilha. O interior, o agricultor ia ter uma patrulha mecanizada, né? Porteira dentro ia ser arrumado, todas as propriedades do interior iam ser arrumadas porteira dentro. Hoje o agricultor não tem nem estrada para chegar em casa. Nem para chegar em casa. Hoje ele não pode mais ter um carro, o agricultor não pode ter um carro. O agricultor tem que ter um trator para poder chegar em casa, porque de carro ele não chega. Ou uma 4x4, e não pode ser muito comum. Se for comum, ele não consegue chegar em casa. Então, infelizmente, o que acontece em nosso município, né, é preocupante. E aí a gente tem, segundo as informações, que vai vir 5 milhões para recuperações das estradas, né, de 300 quilômetros, 400 quilômetros, uma coisa assim. E Xaxim recebe uma quantia de 400 mil para recuperar 300 quilômetros. E o município de Xanxerê vai receber 5 milhões para recuperar 400 quilômetros. Né? Então a gente vê a diferença. As máquinas da garagem da prefeitura, tudo em cima do cepo. Né? Não se fez uma licitação. 3 anos. 3 anos, minha gente. Não é de hoje, é 3 anos. Não se fez uma licitação em 3 anos para você comprar pneu. Em 3 anos. Caminhões com 20 mil quilômetros, abandonado em cima do cepo, criando árvore já. É uma vergonha, infelizmente. Mas temos que ainda tem um prazo para essa administração, né, até o final do ano, e o povo tem um prazo agora, mais 6 meses, para tentar escolher novos administradores para o nosso município. Fechamos o ano aí com 9 milhões, alguém disse que foi 12 milhões, né, de déficit, que a prefeitura, as contas da prefeitura não pagaram as contas, muitas empresas quebrando em nosso município, praticamente todo dia fecha uma empresa em nosso município, todo dia fecha uma porta. E a administração não toma uma atitude para transformar Xanxerê num centro, porque Xanxerê
é o centro da MAI, né? Não se traz incentivos para que as pessoas da região da MAI venham gastar no município de Xanxerê. Então, quem tem que incentivar esse povo para vir gastar tem que partir do poder público municipal. Tem que partir algumas situações do poder público municipal para chamar a população da região para vir gastar no município de Xanxerê. Porque o município de Xanxerê é um polo. E aí as pessoas não vêm gastar aqui, vão gastar em Chapecó. E as pessoas daqui também estão indo gastar em Chapecó. Porque, infelizmente, não tem o incentivo, né, os incentivos da administração, né, para que se dê uma luz aí para os nossos comerciantes para não fechar as portas como estão fechando todo dia. Infelizmente, todo dia nós temos uma porta fechando em nosso município. Não é isso que a gente quer realmente que cada dia mais abram empresas e elas possam sobreviver. Não adianta abrir empresas também para abrir hoje e fechar amanhã. Se não tiver pessoa para gastar, não tiver incentivo para que as pessoas venham gastar em nosso município, infelizmente, vai continuar como está aí. A gente vê, quem anda no centro aí vê, hoje tem mais de 20% das lojas que existiam no nosso município em Xanxerê fechado. Se tu andar no centro, não tem rua que não tenha 5 ou 6 salas fechadas, sem ninguém, né? E, infelizmente, vamos fazer o quê? Até algumas situações, algumas opiniões nós damos para a administração, mas, infelizmente, a administração não tem esse tato, né, em fazer essas ações, em ouvir os vereadores, e é isso que acontece. O município, então, continua da mesma forma. A palavra está com a bancada do PSD, dispensada. A palavra está com a bancada do PT, vereador Sidney Mesnerovski. Vou erguer aqui um pouco. Quero cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, os internautas, os funcionários da casa. Quero cumprimentar todas as pessoas que vieram participar hoje aqui, a Rosalina, o Padre Marcelo. Sejam bem-vindos aqui na Câmara de Vereadores para debater sobre um assunto muito importante. E, geralmente, na quaresma, né, é um tempo de reflexão, onde a gente para pensar, né, nas ações, no que a gente está fazendo. É um momento de reflexão. E nada melhor, né, do que esse ano, Casa Comum, né, e fala sobre a nossa responsabilidade. Então, ali, muito bem colocada, o Padre Marcelo colocou muito bem sobre a questão das religiões, que não se trabalhou uma única religião, né? Então, quer dizer, a responsabilidade de cada um, né? O que cada um está fazendo em relação a essas situações, né? Principalmente sobre esse assunto, que é o saneamento básico. Historicamente, né, o poder público em si, fazendo uma reflexão do poder público, né, qual a preocupação que ele tem, né, qual a responsabilidade que tem. Então, eu acho que cada um tem que refletir em seu espaço, em sua função, no que representa para a comunidade e o que pode fazer para melhorar cada vez mais. Então, nós temos a questão do básico para a sobrevivência, né, que é a água, que é a comida, o ser humano, mas também a gente vê que a contaminação, né, hoje, dos mananciais, de toda essa questão da água, principalmente no Brasil, que a gente tem o aquífero, nós temos bastante água doce, e aí a responsabilidade, eu acho, do nosso povo brasileiro de estar cuidando desse bem maior, que hoje há uma briga muito grande, a questão mundial sobre o petróleo, mas a próxima briga, né, provavelmente vai ser na questão da água e a questão do aproveitamento, então, da água, a questão da cisterna, né, todos esses investimentos que eu acho que de agora em diante vai se tornar um pouco mais evidente.
se for analisar, né, a gente comprar uma garrafinha de água hoje, dependendo do lugar, né, você paga mais caro do que a própria gasolina, né? Você paga R$ 2,50 de meio litro de água, então dá R$ 5,00 de 1 litro. E nesse momento, quando a gente está com sede, né, o que acontece? Você paga sem reclamar, né? É uma necessidade básica. Então, eu acho que cada um tem que pensar no qual o impacto, o que a gente pode fazer. Nesse momento a gente tem os encontros, né, nos bairros. Eu sou da religião católica, então a gente faz os encontros, faz a reflexão, né, de quais as ações, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar enquanto comunidade, enquanto bairro, né, fazer a nossa parte. Quero cumprimentar aqui também a Linda Mira, né, que é a nossa assessora aqui. Em nome dela, né, falar um pouquinho da questão da mulher, né? Essa semana, ontem foi o Dia da Mulher, Internacional da Mulher, e como ela mesmo disse, é um dia que muitos às vezes acham que é para ganhar presente, coisa assim, mas no meu modo de ver é um dia de luta, né, dona Cirlei, a Cirlei aqui representa hoje as mulheres na Câmara de Vereadores, e no Brasil é 10% das mulheres que estão se envolvendo na política, né? E essa semana a gente está fazendo, na ABB, a gente vai fazer dia 12, o Encontro das Mulheres, onde vai procurar debater um assunto que é de suma importância, que é o envolvimento da mulher e a valorização da mulher na política hoje, né? Seria bom, né, se tivesse 50% mulher, 50% homem, né? Até porque até as mulheres, se for analisar, elas têm, no âmbito geral, né, mais de 50% mulheres, né? São maioria. E aí, na realidade, na política, a gente vê que uma pelo envolvimento histórico, eu acho, né, mas também a questão do espaço, que a gente vê que não tem uma abertura muito grande, né, nesse sentido. Então, a deputada estadual Luciane Carminati vai estar debatendo no sábado, às 16 horas, lá na BB, juntamente com as mulheres do partido e simpatizantes. Então, a gente vai estar valorizando também, e alguns dados que a gente acha assim, a violência contra a mulher. Muitas pessoas acham que não existe mais. E dados assim comprovam, né, que a cada 3 minutos uma mulher é espancada, violentada e N coisas. A gente estava numa mobilização ontem em Chapecó, e, por surpresa, a gente vê que não tem uma valorização também muito nessa questão. A Delegacia da Mulher, por exemplo, ela fica aberta em torno de 4 a 5 horas por dia. Então, qual é o papel, como que se dá essa questão de valorizar e proteger, né, no caso, o sexo frágil, que seria considerado a mulher em si. Uma outra questão que me traz aqui na tribuna também, eu vou falar um pouquinho sobre a agricultura familiar aqui do nosso município. Tudo que o Tatu falou, as dificuldades das estradas, toda essa questão. Mas também amanhã a gente tem um momento de comemoração aqui da agricultura familiar, através do Sintraf, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Eles estão comemorando 48 anos, né? E eles sempre representaram a agricultura em grandes conquistas aqui do nosso município, que o agricultor familiar teve, né? A questão do Pronaf, a questão das moradias, né, no meio rural, que foi uma conquista que o sindicato em si sempre buscou, e que a agricultura familiar hoje ela representa 70%, né, da produção de alimentos no Brasil. E uma questão muito importante, que é a questão da produção do alimento em si diversificado. Que a gente vê hoje a monocultura, né? Claro que é importante também a produção da monocultura e tem aumentado cada vez mais, mas precisamos também valorizar, né, o produtor que diversifica a sua propriedade e que faz com que um alimento melhor, né, venha para as nossas mesas. Então, em nome do Ivaldo, né, que é o presidente do sindicato, o Valcir, o Celso, que compõe o Sintraf aqui de Xanxerê, a Marili, que é a secretária lá, e principalmente a gente quer falar de um programa que surgiu aqui do município de Xanxerê, não sei se vocês têm essa informação,
mas o Luz para Todos, né, começou o seu programa aqui no município de Xanxerê. Hoje, muitas famílias, né, em torno de 4 milhões, né, de famílias foram beneficiadas, em torno de 15 milhões de pessoas com esse programa. Na época, foi até quero homenagear aqui o meu tio, Luiz Mesnerovics, ele passou aqui também pela Câmara de Vereadores. Eles fizeram um levantamento no município e constataram em 2002 140 famílias que não tinham luz elétrica, em 2002. Aí eles foram para Brasília, colocaram isso na pauta lá na mesa do ministro de Minas e Energias, na época, e aí o ministro olhou para aquilo, umas 140 famílias no município, né, que nem o nosso, sem luz. Ele achou um absurdo, né? E aí ele disse, não, está aí um programa que deve ser levado em frente e colocado para todos. E deu certo, né? Foi colocado e surgiu desse movimento do sindicato, né? Então é uma luta constante, né? O sindicato ele tem essa obrigação também, mas tem esse dever de estar propondo, né, grandes pautas junto com outras instituições que representam a agricultura familiar, mas que a gente vê aqui no nosso município, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar sendo bem representado e está sempre em sintonia, né, com o poder público. Até esses dias foi feita uma mobilização junto com os agricultores, justamente para defender a classe, para melhorar e cada vez mais ter esse diálogo, né, ter essa conversa para principalmente resolver o problema do agricultor em si. A gente tem que... Não adianta nós só falar aqui que o agricultor é isso, é bonito, precisa, mas nós temos que resolver os problemas. Então, nós temos muitos problemas ainda no nosso município. Eu vejo que a categoria, nos últimos tempos, ela não tem a sua valorização, principalmente aqui no poder aqui do público municipal, e a gente que gostaria, né, uma atenção maior. Então, o próprio Sintraf, né, vem empenhando esse trabalho justamente para melhorar isso. Obrigada, Sidney. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu quero justificar que não estarei aqui amanhã, até para outra audiência pública também que vai ter. Eu preciso sair, viajar, e é questão de família. Mas quero dizer assim, Sidney, que podem contar com o meu apoio. Você sabe que eu fui uma das que fez os primeiros cadastros das famílias aqui em Xanxerê para a agricultura familiar. E eu quero dizer, Sidney, que se soubessem o quanto é bom esse programa para o município, o quanto é bom esse programa para a agricultura, o quanto ele gera de comida saudável para as escolas, para os hospitais, enfim, para todos os que consomem o produto da agricultura familiar, onde até o pão era caseiro, a cuca era caseira, Sidney. Eu quero dizer que é um grande programa, esse programa da agricultura familiar. Por quê? Porque se tem o colono que tem um pedaço de terra menor, que ele consegue produzir uma coisa, o seu vizinho do outro com outra parte também se juntam os dois, ou então cada um produz uma coisa e a agricultura familiar vem de encontro à geração de renda para essas famílias. E vem de encontro à economia para o município também, para as administrações, onde é servido o alimento da agricultura familiar, paga pelo governo federal, nas escolas, nas creches, né? Não sei se o hospital também está cadastrado, mas quero dizer que aí vem um alimento mais puro, né? Com menos defensivos agrícolas. Então, a minha justificativa, se eu estivesse aqui, estaria presente, mas eu quero dizer que podem contar com o meu apoio no que precisar, porque esse é um programa que vale a pena ser incentivado. Obrigada. Muito obrigado a Cirlei. E é muito importante também a gente salientar aqui, Ivan, a questão seguinte: a luz, ela gera muita coisa, né? Até eu me lembro as primeiras vezes que foi colocado o programa, uma pessoa, né, quando ela tinha direito a duas lâmpadas, né, assim, e aí as pessoas choravam, né, quando recebiam a luz na casa. Então, assim,
aí depois a primeira geladeira, a televisão. Então, assim, girou o comércio, né? Fez com que se desenvolvesse, e agora foi ampliado também esse programa para até 2018, onde mais 230 mil famílias, né, vão ser beneficiadas. Então, às vezes a gente acha, não tem mais problemas, ainda tem. Então, a gente parabeniza aqui o Sintraf, né, pelos 48 anos, em nome do Ivaldo, um lutador incansável, que se a gente pudesse fazer aqui uma homenagem maior para ele, é uma pessoa assim simples, que está no meio do povo, que tem o respaldo dos agricultores, e a gente sempre conta com esse sindicato aqui para estar representando os agricultores no nosso município. Muito obrigado. Obrigado. A palavra está com a bancada do PSDB. Dispensada. A palavra está com a bancada do PMDB. Dispensada. A palavra está com a bancada do PPS. Vereador Flávio Filap. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais vereadores. Boa noite, o padre Marcelo, dona Rosalina. E muito bom de vocês estarem aqui representando, colocando os valores, o tema da campanha da fraternidade. Sem sombra de dúvida, são campanhas que têm que vir a público, elas têm que aparecerem, têm que dizerem o que está se buscando, para que realmente as pessoas se sensibilizem, né? Mudar comportamentos, mudar as pessoas, o modo operandi de cada um, às vezes é mais difícil, mas tem que tentar, né? E tem que sensibilizar. E eu acho que é isso com que se busca nessas campanhas. Eu hoje, senhor presidente, vou voltar ao tema que eu já debati aqui na segunda-feira. Eu sei que tem gente que gosta, às vezes, só de falar dos piolhos, das pulgas, dos bichos de pé. Mas tem gente que gosta, às vezes, de falar dos cachorros, né? Vou citar aí como exemplo o nosso amigo Valdir Colato. Quando a gente usa essa tribuna aqui, evidentemente que essa tribuna ela é um horário precioso e que temos que falar coisas que é importante à sociedade brasileira, à sociedade catarinense e à sociedade xanxerense. Então, eu fico triste quando, às vezes, as pessoas falam do que a gente usa aqui a tribuna apenas para falar dos buracos da estrada, para falar do trabalhador lá que não teve estrada, que faltou o pneu da patrola, que faltou não sei o quê. Isso é importante? Isso é importante. Isso é uma coisa que deve ser falado? Claro que deve ser falado. Que nós temos que falar as situações da administração municipal, temos que ter falado? Claro que temos que falar. Mas nós não somos uns lunáticos que vivemos isolados numa ilha, numa redoma de Xanxerê, que não temos nada a ver com o que acontece no Estado e não temos nada a ver com o que acontece no Brasil. Isso seria uma grande ignorância política se nós nos discutíssemos aqui os temas que são de interesse do Estado, interesse da nossa nação brasileira. Quando falei aqui na segunda-feira e coloquei a minha preocupação, e até lembrei do senhor, padre Marcelo, que o senhor esteve aqui na véspera das manifestações no ano passado, e que disse que estava havendo um clima de um certo terrorismo que estava acontecendo, que poderia isso, inclusive, virar em pancadaria. E aquilo se arrefeceu, graças a Deus, não houve todos esses confrontos, e agora estamos na véspera de novas manifestações, e de novo, essa semana, começou de novo as provocações, né, para que, de repente, houvesse novos confrontos. E não é isso com que a gente quer. O que nós queremos é o livre direito de protestar democraticamente aquilo que a Constituição diz e aquilo que nós podemos realmente se manifestar. Eu poderia vir aqui nessa tribuna e ocupar o meu tempo em falar N coisas. Eu poderia falar dos buracos da estrada, eu podia falar do lixo dos terrenos, dos cachorros que estão soltos nas ruas, que não tem ginecologista nos postos, que tem uma ala do hospital lá fechadinha, que não abre porque não tem recurso, o governo federal não manda, que não tem pediatra para atender nos postos, que tem falta de remédio, que tem isso, que tem falta de moradias, que tem falta de pontes, que tem falta de iluminação pública, que tem falta de poste, que tem... blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Eu tenho 2 páginas aqui, se eu quisesse falar só dessas coisas. Mas tudo tem os seus momentos para a gente falar. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que falar das questões municipais
Mas também não sou aqui líder do governo, não sou do governo, não sou oposição ao governo. Os senhores que são da base do governo sabem. Agora, nós também não podemos crucificar o prefeito em praça pública e começar a arrancar os seus dedos e dizer, olha, se você não fez mais isso, arranca um dedo. Se não fizer mais aquilo, arranca outro dedo. Se não fizer aquilo, arranca os olhos. O município, quanto teve de perda de arrecadação dos últimos meses? E daí? Uma prefeitura vai fazer o quê? Com uma perda de arrecadação tão importante e tão significativa? Foi falta de planejamento? Foi falado aqui já foi discutido isso. Tem a sua responsabilidade? Claro que tem. Agora, não podemos só pensar, e aí é que eu quero chegar, não podemos só culpar a administração municipal. Nós temos que culpar também uma administração federal na condução que está levando ao nosso país. A condução econômica, e não vou nem falar só da condução política, ela tem que ser levantada, ela tem que ser debatida. E onde é que vamos debater isso? Só no bar? Só na bodega? Vamos discutir isso? Não. A Câmara de Vereadores também é lugar para se debater sobre isso. Por quê? Porque aqui agora, principalmente, nós temos mais uma oportunidade, que é mais uma manifestação, o que é a manifestação? Nada mais é um descontentamento do dia a dia que estamos sofrendo as consequências. Consequências o quê? Consequências, nós falamos, problemas na educação, problema na saúde, programa na segurança pública, na assistência social. Vamos dizer que a responsabilidade é só do município? Não, não é. Há um Estado que é uma perda de arrecadação, e há um governo federal, principalmente, que tem a sua grande perda de arrecadação. Não podemos esquecer que 1/3 da arrecadação do município é repasse do FPM, que reduziu 1/3. Então, não. Agora, já existe uma perda de arrecadação, sem dúvida nenhuma, Tatu, não podemos negar isso. E eu não estou aqui defendendo o prefeito, o que eu estou querendo falar é que nós temos que debater esses assuntos, porque agora, num momento como este, as pessoas terem o direito de irem lá protestar, é protestar contra esta política do governo que vem sendo implementada. E essa política que vem sendo implementada está trazendo consequências do dia a dia para a vida das pessoas. É o aumento do desemprego, é o aumento da inflação, é a dificuldade dos repasses da prefeitura, que depois daí o cidadão chega lá, ele mora no município, ele não quer saber se é o governo federal que não está mandando ou não está mandando dinheiro. Ele está achando, no primeiro momento, que a sua culpa é exclusivamente da prefeitura. E o que eu quero dizer é que as prefeituras também são responsáveis, mas não as únicas. E nós, neste momento, estamos precisando de que o governo federal entenda que está na hora de tomar um outro rumo. E por isso que cobrei aqui do Biazus, na semana passada, que esse final de semana vai ter a convenção do PMDB, e o PMDB tem que tomar uma decisão. Se vai continuar neste governo, o PMDB vai ter que ajudar a administrar de uma vez esse país, assumir um pouco mais esse Congresso, voltar a favor deste governo nas medidas que estão sendo necessárias, ou o PMDB tem que tomar uma outra postura. Dizer, nós rompemos com esse governo, porque não aceitamos mais isso, porque não aceitamos mais aquilo, porque não aceitamos mais aquilo. E por que eu estou falando? Não é só o PMDB, são vários partidos que estão na base do governo. Mas o PMDB, por ter o maior número de deputados, por ser o maior partido hoje do Congresso Nacional, por ter um partido que é o segundo que tem maior número de ministérios, né? Inclusive o Biazus já citou de coisas aqui. Quer falar depois? Depois. Tá. Então já te deixo você falar. Então o que eu estou falando é, neste momento, nós estamos numa situação gravíssima deste país. E Xanxerê faz parte desse país. Xanxerê faz parte de Santa Catarina. Então, quando a gente aqui vem trazer alguma discussão que é tema obrigatório que todas as pessoas deveriam debater, não só preocupado com o poste da luz na frente da sua casa, não só com o buraco na frente da sua rua, da sua casa, não só com o esgoto se está passando ali na frente da sua casa ou não, não só porque ela foi lá na hora de buscar um remédio no posto e não tinha. As pessoas têm que aprenderem a fazer conexões. As conexões eu estou vivendo com uma série de problemas e como é que se faz soluções? E qual a implicação deste governo nisso que está acontecendo comigo? Ou naquilo que está acontecendo comigo e a implicação daquele outro governo? Porque senão parece que nós vamos, Tatu, só passar mais uma eleição e o próximo prefeito que entrar, eu tenho dó.
Eu tenho dó, eu tenho coitado do próximo prefeito que vai assumir. Porque com essa queda vertiginosa que nós estamos acontecendo na arrecadação, e com a queda do movimento econômico, os prefeitos hoje já estão de 4, com pires na mão e com uma vela acesa para conseguir manter a prefeitura aberta. E nos próximos 4 anos vai ser pior. Então é isso que as pessoas têm que entenderem, que isso é função nossa de vereador, é debater esses assuntos também, debater esses problemas também, porque as pessoas estão na hora de acender a luminária. Tem que parar de olhar só para o seu umbigo. Porque se as pessoas ficarem se olhando só para o seu umbigo, saia na rua por aí olhando só para o seu umbigo, o que vai lhe acontecer? Você vai ser atropelado na primeira esquina, vai bater no primeiro poste, vai cair dentro do rio. Ora, a gente tem que olhar para o umbigo, mas tem que erguer um pouquinho a cabeça. Desculpe, pode dar Jesus. Obrigado, vereador Filap. Realmente muito percussiente, muito efetivo o vosso pronunciamento. E eu gostaria de acrescentar algumas palavras justamente para que a gente possa contextualizar ainda mais esse pronunciamento de Vossa Excelência, que é bem amplo e é correto, porque nós vivemos numa federação e o princípio federativo ele implica que exista uma autoajuda e uma solidariedade entre os entes da federação. E hoje o que nós estamos vendo é que existe uma competição e não uma solidariedade, não um espírito de ajuda. Tanto é verdade que os governos estaduais e muitas prefeituras estão tentando renegociar dívidas com a União a todo custo porque não conseguem pagá-las. Mas isso significa dizer também, vereador Filap, que cada um tem que fazer a sua parte. Independentemente do que acontecer, essa crise ela não surgiu do acaso. Nós já estávamos, Irineu, tu que é empresário, tu sabe há muito tempo que essa crise viria. Nós já alertamos isso há muito tempo. E aí quem é gestor, quem é administrador, vereador Ivan Marques, tem que tomar medidas preventivas para quando a crise chegar. E essas medidas preventivas, muitas vezes, politicamente, vereador Ivan Marques, elas não são tão bem quistas, principalmente para o grupo político de quem administra, mas elas têm que ser tomadas, porque o objetivo do gestor não é favorecer a si próprio ou ao seu grupo, mas sim a coletividade como um todo. Isso é um princípio básico da economia. Volto a frisar, qual que é o conceito básico da economia? É saber administrar os recursos que tem. Cito vários exemplos aqui na nossa cidade de empresas que começaram pequenas e hoje são grandes empresas. Por quê? Porque essas pessoas, vereadora Cirlei, souberam administrar bem os seus recursos a ponto de otimizá-los, de cortar despesas quando foi necessário, para buscar novos investimentos quando foi necessário, justamente para prosperar e para crescer. E muitos passaram por recessão, e no momento da crise, se vocês forem conversar com qualquer um que saiu lá de baixo e chegou no topo, eles dizem, os empreendedores, os empresários, que é o melhor momento para se conseguir coisas positivas, ou seja, o crescimento, porque na crise você repensa atitudes, você corrige os pontos que estão equivocados, para que lá na frente você consiga se sobressair, passar pelos obstáculos. Então, trazendo para a nossa realidade aqui de Xanxerê, não pode, mesmo que tenha havido uma certa queda na arrecadação, que foi recente, não foi desde o primeiro ano do mandato, só ocorreu no ano passado, não pode a prefeitura, com um orçamento de 90 milhões de reais, que não reduziu de 90 milhões de reais, deixar de cumprir algumas obrigações básicas. Isso é princípio básico da administração e da economia. Lá nas nossas casas, a gente tem vontade de ter um carro, quem sabe, melhor, morar numa casa melhor, enfim, ter uma roupa de grife, mas se você não tem dinheiro para isso, você tem que escolher as áreas prioritárias. Tu tem que realmente atender aquilo que vai te ajudar a sair da crise, não gastar em coisas supérfluas. E o que aconteceu aqui em Xanxerê, de uma forma muito clara,
Foi falta de planejamento, foi falha no planejamento. Porque eu conheço N prefeituras, N entes públicos que passaram pelo mesmo problema, municípios até menores, com orçamento muito menor. Aqui em Xanxerê, afora Chapecó, é o município que mais arrecada em termos de IPTU. Chega a quase 10 milhões de reais. Vejam só, 10 milhões de reais. Um valor extremamente significativo. Afora essas outras questões, nós temos, então, um orçamento de quase 100 milhões de reais. E eu vi, por exemplo, as famílias atingidas pelo tornado ficarem mais de um ano sem iluminação pública, que, segundo Vossa Excelência mesmo disse, não custaria mais de 200 mil reais. Então, num orçamento de mais de 90 milhões de reais, tu não teres 200 mil para fazer com que as famílias atingidas pelo tornado tivessem a iluminação pública restituída, restabelecida. Num orçamento de mais de 90 milhões de reais, não ter 200 reais para arrumar uma câmara, não para comprar uma câmara nova, para poder consertar um pneu de patrola. Num orçamento de mais de 90 milhões de reais, atrasar e deixar estagiárias que vieram aqui e choraram copiosamente nas nossas frentes por não receberem menos de um salário mínimo, a metade de um salário mínimo. Muitas estagiárias ficaram meses e meses sem receber. Num orçamento de 90 milhões de reais, deixar 12 milhões de reais de resto a pagar, a ponto de prejudicar ainda mais a economia já combalida aqui do nosso município. Sinceramente, vereador, isso para mim é falta de planejamento. E para finalizar, o prefeito anunciou há pouco tempo a saída do PMDB para a economia, mas eu gostaria muito que ele dissesse em números quanto que foi economizado com a saída. Outras pessoas saíram da prefeitura, eu mesmo disse, pode me cobrar, está registrado nos anais da Câmara, os vereadores, colegas podem me corrigir se eu não estou falando a realidade. Eu disse nesta tribuna que o prefeito teria que ter tirado os cargos comissionados há mais de um ano, porque senão ele não ia ter condições de pagar a folha de pagamento dos servidores. Falei ou não falei, colegas vereadores? Na época que o PMDB estava na administração, até cheguei a ponto de dizer que se era para secretário estar lá exercendo a função e não ter estrutura, tire o secretário. Use o dinheiro do cargo do secretário para ajudar o cidadão, que é o real destinatário do dinheiro público. Porque você não pode gastar todo o dinheiro público em estrutura e deixar o cidadão desguarnecido. Eu mesmo falei. Então, por que o prefeito deixou tanto tempo assim a prefeitura sobrecarregada de cargos comissionados? E aí falo de todos os partidos. E depois que o PMDB saiu da administração, não houve mais nenhuma medida de contenção de despesa. Pelo contrário, vereador Ivan Marques, não fosse a minha atuação e de alguns outros vereadores, o prefeito tinha criado mais cargo comissionado. Cargo de procurador-geral do município. Nós não deixamos, na época, o PMDB estava na administração. Nós votamos contra a criação de algumas situações que geraram despesa aqui na Câmara também. Vossa Senhoria lembra? Nós também votamos, e já vou finalizar, vereador Filap. Eu, inclusive, fui vaiado por centenas de professores na época da greve, porque disse que nós teríamos que fazer o plano de demissão incentivada para poder pagar a reposição dos servidores. E se não tivesse havido aquele plano, vereador Ivan Marques, nem a reposição salarial a administração não tinha pago para os servidores. E disse, na condição de líder do prefeito naquela ocasião, que era um compromisso da atual administração não contratar nem um funcionário a mais, porque não teria condições de pagar. E sabem o que o prefeito fez depois de exonerar, indenizar e pagar aqueles que entraram no plano de demissão incentivada? Fez um novo concurso. Fez um novo concurso. Então, minha gente, essa crise não chegou por acaso. Ela nunca chega por acaso. Quem milita, e uma coisa que nós precisamos entender, o cidadão
e os gestores, de um modo geral, na área pública o dinheiro não é infinito. O dinheiro é tão finito como na iniciativa privada. A única diferença é que o gestor público não precisa se preocupar, Irineu, em ir buscar recursos, porque o dinheiro vem de forma automática. Já o empresário, ele tem que se preocupar em buscar receita para poder pagar a despesa, e ele nunca sabe qual o montante de receita que vai entrar. Já no poder público nós sabemos, nós já programamos o orçamento para o ano, ele já sabe quanto que vai vir, ele já sabe onde ele vai poder gastar. E aí vocês vêm me dizer, não é o teu caso, que um gestor chega no momento de crise, como está o município de Xanxerê passando por causa de problemas federais, claro que tem implicação, mas a causa principal é falta de gestão. Então, nós não podemos jogar a responsabilidade que nós temos para outros órgãos, porque senão fica fácil. A gente não resolve o problema e joga a responsabilidade para o governo do Estado ou para o governo federal. Claro que a federação tem que ser revista, o novo pacto federativo, mais receita para os municípios, mas não adianta nós darmos receita maior para o município se não, o gasto não for feito onde realmente tem que ser feito. Então, todos têm que cumprir a sua parte para essa equação fechar, porque se o dinheiro público for desperdiçado ou mal gasto, é a mesma coisa que ele tivesse sido desviado para o bolso de alguém. Corrupção, volto a frisar, não é só desviar dinheiro público para o bolso próprio, mas sim gastar mal o dinheiro público gera o mesmo efeito da corrupção. Então, com essas considerações, vereador Filap, gostaria de dizer que Vossa Senhoria está de parabéns por fazer um discurso contextual para as pessoas entenderem realmente o que está acontecendo. Não adianta a gente só culpar A, B ou C sem saber como que o sistema está funcionando. É como um organismo humano. Não adianta a gente ter um coração perfeito se os outros órgãos estão comprometidos. Nós precisamos do organismo, do corpo todo em funcionamento para que a nossa vida tenha seguimento. E na área pública, em qualquer tipo de administração, é a mesma coisa. Não adianta um setor estar bem e os demais puxarem para trás. E o que nós temos visto aqui em Xanxerê é que tem muitos setores que estão com falta de gestão. Seria isso. Obrigado. Quer falar? Bem, Filap, eu vejo que o teu pronunciamento na questão federal, né, a questão do governo federal, é totalmente lógico, né? O país está sofrendo uma grande crise. A gente vê de olhos nus, aonde a gente vai, a gente vê essa questão dessa grande crise no nosso país. Então isso não tem nem o que se discutir, já é uma crise formada, né? Uma crise que não vem de agora, uma crise que já vem se arrastando há algum tempo. A questão do FPM, né, dos últimos 2 anos, então o município de Xanxerê, o ano passado ele tinha 92, 94 milhões de orçamento, esse ano aqui tem 96 milhões de orçamento. Nós vemos, o ano passado, a Secretaria de Educação gastando 33%, né? 33%, orçamento muito maior que o orçamento do município de São Domingos, muito maior que o orçamento do município Faxinal, de Abelardo, gastando 33% na educação. Nunca se conseguiu gastar 25% na educação. Tinha que se fazer muita obra para gastar 25% na educação. E, infelizmente, não foi feito obras. Merenda não existia nas escolas. São Paulo roubavam merendas, aqui não sei o que acontece. Né? O tornado, vans e vans saindo do Parque da Fêmea com alimentação para trazer para as escolas. Né? Nenhuma, nem 2, nem 10. Carregadas de merenda, e ainda o município me gasta 33% na educação. Né? Então, tem coisa que não dá para a gente entender. Tem coisa que não se entende, Filap. Então, assim, a administração, falta de gestão quer dizer o quê? Incompetência. Não tem outro nome. É incompetência. O município, trabalhando com 9 secretarias, o mal da administração era o PMDB, que tinha 5 secretarias, saiu, né? Que era o mal da administração, o mal da cidade, saiu.
e não sei o que está acontecendo agora. Fizeram um programa de demissão incentivada, que não adiantou em nada, foi um furo na água. Né? Essa demissão incentivada foi um furo na água, depois se aumentou mais ainda a folha de pagamento. Estava em 52, foi para 54, e hoje eu não sei em quanto está, mas deve se manter em 54%, 55%. Né? Se demitiu aí os secretários também, que alguns não mostraram porque vieram. A grande realidade é essa. Nós tínhamos um secretário da Agricultura que não sei se ele sujou o sapato algum dia para ir ver uma casa de um agricultor, para ir ver uma estrada de um agricultor. Né? Estava para boneco lá, para receber salário. E, infelizmente, são coisas que acontecem nessa administração. Né? E hoje o feio é ser honesto. O bonito é ser ladrão. Né? Hoje se inverteram os valores. Hoje se inverteram os valores da sociedade. Então a gente tem pessoas aí no meio político, né, que ganham aí 20 mil de ordenado por mês, que estão há alguns anos na política, não muitos anos, e tem um capital extraordinário. Milhões e milhões. Né? E o empresário, aquele que está trabalhando, sobe aos poucos, né? Quando consegue subir. Então tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguém levando uma bolada, tem que ter alguém levando uma por fora. Que isso não pode acontecer. Você ganhar 2 mil no final de 24 meses, de 12 meses, você vai ter 24 mil real. Você não pode ter 240 mil real, você ganhando 2, você não tendo outra coisa para fazer, você não tendo uma empresa para tocar, você não tendo negócio nenhum. Você tem que ter 24 mil, você não pode ter 240. Como foi mais um zero para lá? Não existe, minha gente, pelo amor de Deus, é uma regra clara. Acho que a Polícia Federal tem que investigar essas questões também. O dinheiro do povo está sumindo aí. E muito, não pouco, muito dinheiro. Então, o Filap está totalmente coberto de razão. Eu acho que é por aí. Mas a gente vê também a questão do saneamento básico. Faltam algumas adequações da Prefeitura que em 3 anos e 2 meses não foram feitas. Isso não dá para admitir. 3 anos e 2 meses, minha gente, para ligar a rede. Não conseguiram ligar a rede, então tem coisas que não dá para admitir. Infelizmente. Quer falar, Cidão? Não, só uma questão, assim, a questão da discussão dos entes, né, o que é de responsabilidade do município, do Estado, a nível federal, é uma questão que a gente, eu acho que tem que ampliar a discussão, toda essa parte. Concordo que cada um busca ter menos responsabilidade, né, e às vezes um joga para o outro mesmo. Mas, assim, alguns dados importantes, até o próprio diretor do hospital, né, Filap, falou essa semana que aqui em Xanxerê, o Hospital Regional São Paulo, o SUS paga 96% dos atendimentos aqui, né? Então, quer dizer, muita coisa eu acho que funciona. Não está um descaso do governo federal aqui no município. O governo federal tem feito os repasses que são de obrigação dele aqui para o município. É claro que tem dificuldades em alguns setores, às vezes, de investimento para poder fazer com que gire, eu acho, a questão de obras, toda essa parte de infraestrutura, mas mesmo assim tem vindo também. Então, eu acho que essa questão também da saúde, da educação, dos repasses, da assistência social, tem contribuído também. Então, não é numa generalidade, né? Toda essa questão, acho que também da gente ser totalmente pessimista. Acho que se a gente continuar a trabalhar num pessimismo em si, né? Tanto acho que municipal quanto até antes eu comentei estadual e federal, muitos estados também não têm dificuldade. O nosso estado aqui ele tem pelo menos falado que fechou as contas, isso e aquilo, mas também por outro lado a gente vê um descaso na questão das rodovias estaduais, né? Todas esburacadas, até nós fizemos uma cobrança semana passada aqui. Então, quer dizer, está tendo as dificuldades, como é que está gerindo cada município, as diferenças que cada um tem. Isso é de responsabilidade de cada ente, né, no caso, então. Vamos finalizando, então, o que eu quero resumir muito bem as colocações feitas aqui, mas é dizer que nós, como vereadores, temos essa obrigação de trazermos esse debate. O que a gente não pode é a gente se ater única e exclusivamente a uma questão sempre municipal
e achar que todas as mazelas são do município, todas as responsabilidades são do município e todos os problemas vão ser resolvidos por aqui. Não vai. É como falado aqui, é os entes. Nós temos participação municipal, estadual e federal e que cada um tem as suas responsabilidades, e como aqui já dito, essa questão da administrativa local, houve uma intempérie aí da parte de planejamento, houve, como diz o Estatuto, uma incompetência na parte de gestão, ou de não se preparar pela crise que estava se avizinhando, né? Mas o que eu quero para finalizar, então, é dizer que as pessoas desarmar o espírito que estava se colocando durante essa semana de a questão de domingo das manifestações poder se tornar, de certa forma, com agressividade, com violência, era uma coisa que estava sendo muito na mídia noticiado sobre isso. A própria presidente houve um manifesto ontem dizendo que não gostaria com que nenhum movimento social fizesse ato no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, como estava sendo aventado inicialmente, que pediu para a CUT que não convocasse as pessoas para ir fazer nenhum manifesto, para que justamente baixasse a poeira e não houvesse nenhuma agressividade por ambas as partes, né? E o importante é isso, que fique livre para as pessoas irem, as pessoas poderem se manifestarem e dizerem se elas discordam desta política, que não necessariamente é pelo impeachment, mas sim por buscando que esse governo tome rumo, porque nós sabemos que a grande parte das coisas que acontecem não vai melhorar nada em Xanxerê e nada em Santa Catarina se não houver uma mudança a nível de governo nacional. E a mudança não precisa ser mudança de tirar este governo, mudança na sua condução do barco com que eles estão levando. Nós temos na presidência, com todo o poder que a presidência tem, um motorista de um ônibus que está caminhando com toda a sua população dentro. Mais um minuto para terminar, senhor presidente. E esse motorista, se não estiver preparado, se não estiver dentro de um contexto segurando, com certeza nós vamos cair numa ribanceira. Então, às vezes, chega um momento que em qualquer país democrático no mundo acontece isso. Às vezes, não é problema no ônibus, às vezes tem que trocar o motorista. E às vezes não, às vezes é consertar melhor o ônibus e segue o motorista. Mas é isso que nós precisamos de definição. O que não podemos mais é continuar num impasse, que não sabe se governa, não sabe se governa. Tem apoio, mas não tem apoio. O governo aprova isso, mas tem no Congresso não tem apoio para aprovar aquilo. Então, o impasse é a pior coisa que pode existir para um país. Ou nós tomamos um rumo e destituímos este governo, ou este governo realmente assume, a oposição se cala e se segue o barco. O que não pode é não ter um rumo que nós estamos tendo nesse momento. Obrigado. Senhor presidente, ainda em tempo, eu não gostaria de dizer ao Flávio que você está de parabéns. E a você, Flávio, cabe hoje, se você não debate suas ideias de forma racional e educada, você não faz parte da solução, e sim você faz parte do problema. Parabéns pelas tuas colocações. E também eu queria dizer assim ao senhor presidente que fosse respeitado o regimento desta casa, em questão de tempo para os apartes. Vereadora, por exemplo, agora Vossa Senhoria não está respeitando o regimento. Eu acho que nós temos não está respeitando o regimento. O vereador, não, agora a palavra está com a presidência. Eu abri uma... Vereador, aqui nós temos que agir com bom senso. Sempre foi assim. Então, as exceções ao regimento a gente sempre abriu, como eu abri para a senhora agora, que não está Muito no regimento, eu abri a palavra. Então, o que vale é que nós tenhamos bom senso e cada vereador aqui possa expor suas ideias sem que qualquer colega se sinta melindrado, até porque eu não vi nas manifestações ninguém direcionar o debate para algum outro colega. São posições que nós temos que respeitar. Por favor, isso é o princípio da democracia. Debate, eu só falei em tempo. Mas, pois não, vereadora. Respeito será ao regimento. Mas, concluída a sua colocação, seria isso? Obrigado. Vamos em frente, gente. Vamos em frente. Inicialmente, eu coloco em discussão e em votação a justificativa de ausência do vereador Wilson Martins, que está num evento junto à RIC Record para representar a Câmara num debate envolvendo a questão da dengue aqui na nossa cidade. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Entrego à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que entraram na casa nesta data. Precisamos nomear um membro para a Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Esportes, Turismo, Saúde Pública e Assistência Social, para substituir o vereador licenciado Adrianinho até a sua volta. O ideal seria que não fosse suplente. Alguém se coloca à disposição? Pode ser. Vereador Sidney? Aceita? Aceito. Então, fica nomeado o vereador Sidney para compor esta comissão. Da mesma, até a volta do vereador Adriano. Na mesma toada, precisamos nomear um presidente para a Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, para substituir também o vereador Adrianinho até a sua volta. O vereador Sidney aceitaria? Sim. Alguém se opõe? Aprovado por unanimidade. Também precisamos nomear o presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Transporte e Urbanismo, no lugar antes ocupado pelo vereador José Alves de Quadra. Agora seria permanente, né, em razão de que, em princípio, ele não retorna mais, até porque ele era suplente. Então, neste caso, o ideal seria que não fosse suplente. Alguém se coloca à disposição? Vereador Ivan? Todos já fazem parte da comissão, só Vossa Senhoria eu acho que está ausente. Vereador Ivan, aceita a indicação? Se Vossa Excelência assim entende, me coloca à disposição, senhor presidente. Alguma oposição? Aprovado por unanimidade. Lembro aos colegas também que no dia 10 de março, portanto amanhã, às 19 horas, será realizada audiência pública aqui nesta casa, que versará sobre a lei municipal que dispôs sobre as construções irregulares no município. Essa lei que nós aprovamos, foi sancionada pelo prefeito, teve a sua eficácia suspensa em razão de uma ADIM movida pelo Ministério Público Estadual, sob a alegação de que não teria sido feita audiência pública. Então, nós realizaremos essa audiência pública justamente para suprir esta ilegalidade que haveria no procedimento na visão do Ministério Público, que é uma lei que foi muito discutida, até na época elaborada pelo Dr. Paulo Rauen, que se faz presente, e que era uma reivindicação de muitos empresários, né, que tinham algumas situações que estavam impedindo com que eles obtivessem o alvará e, consequentemente, até a questão do acesso à luz e água. Então, eu acho que essa é uma matéria muito importante e que todos os vereadores deveriam estar presentes, e por isso que a gente está realçando o convite. Também, a pedido da presidência, eu vou informar que, a partir da semana que vem, por decisão, portanto, do presidente da casa, as sessões iniciarão às 16 horas. Também... Pois não, vereador Campos. Mas isso aí, salvo engano, não ando com a minha memória muito boa nos últimos dias. Nós... Não, na verdade... Eu já não concordo e já não vou vir. Já deixo justificado que às 16 horas não posso vir. Eu não fui pego de surpresa agora, eu nem sabia. Só que como presidente da casa, retire isso. Não foi debate. É que apenas uma informação, né, vereador? Mas é uma informação que Vossa Excelência, como presidente agora, tem poder. Veja só, foi uma determinação do presidente. Mas o presidente é Vossa Excelência agora? Não, eu estou de presidente nesta sessão, apenas. Eu não deliberei sobre isso. Mas vamos fazer o seguinte. Essa é uma questão que eu acho, e naquela ocasião foi debatido, que nós... o plenário é soberano. Faríamos... Vamos fazer essa votação agora aqui para não ser às 16 horas. Sugiro, no momento da presidência, que se coloque em votação às 16 horas, se a maioria aprova ou não. E já voto contra. Não,
Também eu posso colocar, obviamente, isso aí é o plenário soberano, mas eu não sei se não é uma atribuição do presidente da casa definir isso, né? Mas é o que o regimento diz, né? O presidente ele pode colocar essa questão para ser decidida em plenário. Então, dependeria de um ato discricionário dele. A gente pode até fazer a votação simbólica e depois o presidente pode ou não acatar essa sugestão. No mínimo, a mesa tinha que ser comunicada, ouvida. Já foi trazido para o debate esses dias, né? Não era nem para ter sido, naquela ocasião, discutido. Se era para ser um canetaço, a gente dá o canetaço. Ficou decidido que iria se estudar e iria voltar ao debate. Salvo engano, o vereador Ivan Marques e Amélia não estavam aqui, mas os demais colegas podem assim dizer. Foi decidido que ia voltar ao debate. Não quiseram dar o canetaço, agora deu o canetaço, aí nem a mesa é informada ou consultada, então... Só para ficar registrado, não é decisão minha. Eu estou presidente na condição de substituto em razão da... Senhor presidente. É prerrogativa do presidente, né? Oi? A questão da determinação do horário é prerrogativa do presidente. Em princípio, sim, mas vamos fazer o seguinte, como é uma sugestão... É prerrogativa do presidente, é prerrogativa, mas esse assunto foi debatido na ausência, já falei, na ausência de Vossa Senhoria, isso foi debatido, e não é assim, não é um canetaço assim, mudando um horário que há mais de uma década, 2 décadas, é no mesmo horário, já que a função, e Vossa Excelência destacou na última sessão, os vereadores não atuam com exclusividade. Então, se nós temos outros afazeres como eu tenho, né? Se nós temos outro, e até a sua justificativa para diminuir o salário, como é que vamos convocar o Tofilap, eu sou delegado de polícia, para vir às 4 da tarde aqui? Não aceito. Bem, vamos, cada um, de forma sucinta, vereador, registre a sua posição, mas sem votação, porque nós não temos essa prerrogativa de fazê-la. Cada um manifesta a sua posição e aí depois nós discutimos. A partir do momento que foi aberta a discussão, o plenário é soberano. Foi aberta a discussão em outra sessão e, a partir desse momento, o plenário é soberano. É prerrogativa do presidente? É prerrogativa do presidente. Mas, a partir do momento que foi aberta a discussão com os vereadores, pedindo a opinião dos vereadores, e no momento nós ficamos de discutir para não ser às 14 horas, para ser às 18 horas, né? E a maioria não queria às 14 horas, né? Às 16 horas, como foi na reunião que nós tivemos, a maioria esteve presente aqui, né? Para ser como está sendo, como foi sempre, de praxe às 18 horas, né? Então, assim, eu acho que foi um ato arbitrário do presidente, né, um ato arbitrário do Wilson. É que está aqui, né, para defender esse ato agora. E o seguinte, teria que ter um aviso, né, pelo menos para os pares dele na mesa, aí, que nem isso ele não fez, não teve a competência nem de fazer isso, nem avisar os seus parceiros. Isso é triste, é lamentável. Só que é o seguinte, nós vamos entrar, eu vou entrar com alteração no regimento interno, os vereadores que quiserem entrar, vão entrar com alteração no regimento interno, que seja às 18 horas e 30 minutos. Vamos entrar com alteração no regimento interno. Subscreva junto com Vossa Excelência. Vamos entrar na próxima sessão. Tá bom, então vamos ser bem breves, até porque a gente tem uma pauta um tanto quanto extensa ainda, então cada um coloca a sua opinião de forma sucinta, até porque é só um comunicado, não é uma situação definitiva. Mas é uma decisão já para a próxima sessão. Mas é uma decisão do presidente. Sim. Nós temos, cada um manifesta a sua opinião. Eu, na verdade, eu nem deveria estar fazendo isso, viu, vereadora Cirlei? Essa é uma questão comunicado da presidência, gente. Não é uma situação que está em discussão. Presidente, nesse momento, você pode remarcar a sessão para as 18 horas. Pela ordem, senhor mas presidente. aí eu não estarei sendo correto, né? Eu não sou o presidente da casa. Eu tenho que saber ao certo quais são as minhas atribuições. Eu respeito a opinião tanto é que eu estou democratizando o debate. Agora, também não queiram que eu decida algo que eu não posso decidir. Vereador, eu estou na condição de interino. Eu não sou o presidente da Câmara. Presidente, questão de ordem, presidente. Pois não, vereador.
Até por ser a hora do presidente, né, a palavra do presidente, como foi dito aqui por todos os seus pares, Vossa Excelência tem realmente o poder de presidente por estar representando o presidente. Mas é o que diz o regimento e prega, né, de que, nesse caso, é uma determinação do presidente. Até por uma questão de respeito ao presidente titular dessa casa, de repente, a próxima sessão, se for de entendimento desse comunicado, que se faça e que se discuta. Eu gostaria até... É a primeira vez da história aqui que eu vou me abster em relação à votação, porque eu não sei o que os senhores discutiram sobre o fato. Mas gostaria de me inteirar também do assunto e entendo que, realmente, nesse princípio que levantaram ali, eu acho que o horário das 18h30 é um horário que atende aí a todos. Tenho informação de que é uma questão por causa dos funcionários desta casa, também passando aqui informação, de que é por causa dos funcionários da casa que correm hora extra de trabalho. Esse é o detalhe. Apenas essa colocação aqui, mas eu gostaria de participar. Essa é a sua opinião, então. Perfeito. O vereador Sidão, conclua, faz favor. Depois eu lhe passo, Flávio. Só assim, eu não sou o titular, mas assim, o Adriano, né, enquanto titular, ele já tinha uma posição contrária. Então, qual que é a posição? 18h30. Tá. Obrigado. Vereador Flávio. Não, eu quero reforçar as palavras do Calfas. Nós fizemos um acordo aqui que não seria tomado essa decisão em horário, e o presidente, naquela ocasião, disse que aceitaria fazer a discussão, independente da prerrogativa que lhe dá de determinar o horário. Ele se propôs, naquela primeira discussão com que nós tivemos, que iria nos chamar, e nós faríamos esse debate para ver as situações de várias ponderações aí para a questão do horário. Então, assim, ele está, neste momento, descumprindo o acordo que fez conosco, que era, no mínimo, nos chamar para nós debatermos juntos. Mas então, fica a sugestão, né, então, de que a secretaria informe ao presidente, né, que faça uma reunião para tratar especificamente do assunto. E aí, dependendo da posição de cada um, depois que cada vereador possa fazer o encaminhamento da forma que entender mais correta. Vereador Calfas, então, Vossa Senhoria quer concluir? Já só para concluir, a questão é simples. O vereador Filap foi preciso. Fizemos um acordo, foi debatido. E que voltaríamos a nos reunir para achar, daqui a pouco, o meio termo, começar às 17h30. Então, assim, não aceito e não estarei aqui. Às 16 horas, na próxima sessão, não posso estar aqui. E já está justificada a minha ausência, estarei na delegacia. Mas vamos, com certeza, haverá uma discussão. O vereador Amélio quer falar alguma coisa a respeito, para nós sermos bem democráticos? Eu estava na sessão, né, que depois eu pedi licença para o nego até continuar, né, mas foi levantado e foi decidido que nós iríamos conversar. É mais um assunto, mais uma coisa séria que tem uma decisão sem sentar. Nós não sentamos todos os vereadores para conversar, para ver, a definir, sentir o que é melhor. Né? Eu acho que seria prudente deixar para a próxima sessão, ainda às 18 horas, até nós conversar. Vereadora Cirlei, queres fazer alguma colocação? Então, portanto, pessoal, cada um fez a sua manifestação, a Secretaria da Casa vai levar ao conhecimento do presidente. Pela ordem, na sequência, gostaria que constasse em ata que a maioria dos que estão aqui no plenário, e deu 3, 5, a maioria dos 9, embora... E para deixar claro que eu voto com a maioria. Então, que a maioria decidir... 6 vereadores presentes hoje são contra. Por isso que nós vivemos numa democracia, né? O que é a democracia? A maioria decidir, eu acompanho. Mas, gente, não vamos causar polêmica por isso. Vamos encontrar um denominador comum para que seja bom para os vereadores, também não prejudique em demasia os funcionários que estão trabalhando. Por exemplo, na última sessão, terminou às 10 horas da noite. Então, 10h30. Então, muitos funcionários trabalharam mais de 4 horas, além da jornada normal de trabalho, e até hoje não receberam. Então, nós temos que também pensar no lado funcional deles. Então, vamos encontrar um meio termo, sem polemizar o assunto, e, com certeza, a comunidade não vai ficar desassistida pela Câmara.
Mais alguém queira discutir? Encerrado o assunto. Para finalizar o momento da presidência, eu coloco em pauta uma moção que depois o vereador Ivan Marques vai transcrevê-la. Queres fazer a... Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir apoio de todos os vereadores, até porque a Rádio Princesa completa 50 anos de atividades no município de Xanxerê. Inclusive, já aproveito essa oportunidade de fazer um convite a todos. Sábado, dia 12, no Parque da FEME, Pavilhão 1, nós teremos lá uma apresentação, dando início à programação. Vai ser um ano de muitas atividades alusivas a essa data tão importante. É o jubileu da Rádio Princesa, são 50 anos de atividades, serviços prestados à comunidade em todos os sentidos. Até exemplo do próprio tornado, aí, o grande sinistro que assolou nossa cidade, e o quanto importante foi a Rádio Princesa como veículo de comunicação, informando, orientando e ajudando a toda a comunidade. Diante dos fatos, senhor presidente, convoco a todos, né, que aprovem essa moção e que uma placa seja confeccionada para se tratar de um jubileu e que essa emissora de rádio tão importante, esse veículo de comunicação na nossa sociedade, né, seja homenageada. Eu gostaria que essa moção também fosse subscrita com o nome da vereadora Cirlei, de Vossa Excelência e do vereador Calfas, o qual nós já conversamos anteriormente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Só para registrar, se já houve entrega de homenagem com entrega de placa, nós não podemos reeditar a homenagem com uma nova entrega de placa. Então, só para fazer esse registro, se já houve entrega de placa, nós só podemos reiterar a homenagem, né, mas sem esse detalhe, só para não causar uma informação equivocada. Agora sim, então, encerrado o momento da presidência, solicito ao segundo secretário... Não, agora foi a inclusão em pauta. A votação vem logo em seguida. Agora solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adenilson Biazus. Presente. Amélio Radaeli, presente. Cirlei Menegola. Presente. Ivan Marques. Presente. Flávio Filap. Presente. Fernando Calvas. Presente. João Paulo Menegatti. Presente. Sidnei Mesnerovski. Presente. Wilson Martim dos Santos, ausência justificada. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 1 do vereador Adenilson Biazus, que denomina o logrador do município de Xanxerê, localizado no loteamento Sol Poente de Ângelo Albino Ferronato e de outras providências. Votação nominal. Vereador Ivan Marques. Mantenho o voto favorável, senhor presidente. Vereadora Cirlei. Favorável. Vereador Amélio. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador Biazus, favorável. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Sidnei. Favorável. Vereador Tatu. Projeto de lei número 2, 2016, do vereador Adenilson Biazus, que denomina o logrador do município de Xanxerê, localizado no loteamento Sol Poente de Leta Maria Ferronato Arcari. Vereador Ivan Marques. Votação nominal. Tenho a votação também favorável, senhor presidente. Vereadora Cirlei Menegola. Favorável. Vereador Amélio Radaeli. Favorável. Vereador Fernando Calfas. Favorável. Vereador Adenilson Biazus, favorável. Vereador Flávio Filap. Favorável. Vereador Sidnei Mesnerovski. Favorável. Vereador João Paulo Menegatti. Favorável. Projeto de lei número 3, barra 2016, dos vereadores Adenilson Biazus e Fernando Calfas, que denomina o logrador do município de Xanxerê, localizado no loteamento Sol Poente, Odir, Paulo Vivan e de outras providências. Vereador Ivan. Favorável, senhor presidente. Vereadora Cirlei. Favorável. Vereador Amélio. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador Biazus. Favorável. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Sidnei. Favorável. Vereador João Paulo. Portanto, todos tem mais um projeto? Projeto de lei número 4, barra 2006, da vereadora Cirlei Menegola, que denomina o logrador do município de Xanxerê de Angelina Lúcia Marcial. Vereador Ivan. Favorável, senhor presidente. Vereadora Cirlei. Favorável. Vereador Amélio. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador Biazus. Favorável. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Sidnei. Favorável. Vereador João Paulo. Portanto, agora sim, todos os projetos aprovados por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções constantes da pauta de hoje. Moção de aplauso e reconhecimento de autoria do vereador Ivan Marques pela passagem dos 50 anos
de fundação e funcionamento da Rádio Princesa no município de Xanxerê. Em discussão. Senhor presidente, mais uma vez peço, né, a aprovação de todos, né, que de repente fosse enviado um certificado, algo assim, alusivo realmente à data, que são 50 anos, e eu acho que a emissora merece mesmo, pelo, como eu disse, os serviços belíssimos registrados ao longo dessa história de comunicação. Vereador... Oi? A discussão agora. Não. Com certeza, vereador, gostaria de lhe parabenizar por essa proposição, porque, sem sombra de dúvida, o trabalho sério, honesto e de grande relevância social que essa emissora presta para a nossa cidade tem sido relevante em todos os aspectos, todos. Inclusive, é uma emissora que se confunde praticamente com a história do nosso município, representada por pessoas, tanto os proprietários quanto os colaboradores, que realmente têm um trabalho social muito significativo. Então, hoje é difícil pensar no município sem a Rádio Princesa, sem desmerecer as demais, que também têm importância, mas nesse momento a gente está falando da Rádio Princesa. Não tem como a gente pensar hoje em qualquer evento, qualquer situação sem a Rádio Princesa estar colaborando de forma, muitas vezes, filantrópica com o nosso município. Então, com certeza, tens o meu apoio e gostaria de subscrever essa moção com Vossa Excelência. Continua em discussão. Vereador Sidney. Parabéns ao Ivan aí pela moção. Com certeza, a Rádio Princesa, que nem o Biazus falou, não é a única rádio, mas, assim, nesse momento estamos homenageando a Rádio Princesa e também toda a equipe, né, que faz os trabalhos. Acho isso que é importante, né? Queira ou não queira, é a parte de a fala, todo o debate, toda essa questão. Acho que os profissionais que estão ali, né, que dão o respaldo que ela tem hoje ao longo da história. Parabéns, e se puder subscrever também. Continua em discussão. O vereador Calfas também subscreverá. Mais alguém? Já que o vereador Flávio, vereadora Amélia, vereadora Cirlei. Então, enfim, passa a ser uma moção coletiva. Então, passa a ser uma moção coletiva. Portanto, em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Requerimento número 8, 2016, dos vereadores Biazus, do vereador Amélio e Sidão, corrigindo, para que a Casan encaminhe essa casa informações referentes ao saneamento básico do município, tais como qual será o custo da ligação da rede às residências e qual será o valor cobrado quando estiver em operação. Em discussão. Vereador Sidney. Tem só uma questão aí que tem causado debate na comunidade, né? A questão também da residência, onde o nível da casa fica abaixo do nível da questão da rede, né? E aí, como é que vai ser? Tem muitas pessoas que estão questionando aqui. A gente até não colocou a questão do recalque que vai ter que ser construído, quem que vai ter que construir, se é o proprietário. Acho que até fui autor, mas acabei agora verificando que acho que falta essa questão. Não sei se o Amélio também daria para crescer. Então, a questão do recalque, onde o nível da casa da pessoa é abaixo do nível da rede. Então, também teria que ver de quem que será a responsabilidade, se é do morador ou vai ter um financiamento, como é que vai ser essa questão. Acho que também acabamos, esquecendo. Agora eu estava verificando. Senhor presidente, só para reforçar as palavras... Palavra com o vereador Amélio. Do vereador Sidney. É uma preocupação, porque nós precisamos, de antemão, saber o que a Casan vai cobrar de nós, né? Da ligação e depois da taxa, né? Porque nós, sabendo esse valor, nós podemos discutir, nós podemos reivindicar menor preço, né? Como aconteceu com os pedágios da BR, né? Se os vereadores, se a Câmara, se o povo não tinha ido à luta, o pedágio ia ser R$14. Então, nós precisamos saber de antemão da Casan o que ela vai cobrar
dos usuários do saneamento básico aqui em Xanxerê. Obrigado, presidente. Valeu. Vereadora Cirlei. Gostaria de parabenizar os dois colegas por terem tido a ideia inicial, vereadora Amélia e vereador Sidney, porque tudo que provém da Casan nós temos que realmente analisar com um cuidado muito maior, vereador Ivan Marques. Porque o convênio celebrado com a Casan, as obrigações que a Casan assumiu com o nosso município, muitas até hoje não foram cumpridas. Tanto é verdade que teve toda aquela polêmica e discussão sobre os postos artesianos, e a Casan tinha assumido muitos compromissos, dentre os quais, vereador Fernando Calfas, de até 2015 fornecer água potável para 100% das residências aqui no nosso município. E até hoje ela não cumpre com essa obrigação, a ponto de muitas associações e famílias precisarem de poços artesianos para conseguirem água para a sua subsistência. Então, eu acredito que num futuro próximo, vereador Sidney, nós tenhamos que fazer uma audiência pública para nós discutirmos o convênio que a Casan tem com o nosso município. Porque o saneamento básico é apenas um dos aspectos, porque a Casan ela se comprometeu em resolver o problema do saneamento básico e também a questão da água, do fornecimento de água. E na questão do fornecimento de água, não há dúvida de que os serviços que a Casan presta aqui para a nossa cidade são extremamente deficitários. E na questão do saneamento básico nem vamos falar, então, porque é uma coisa muito incipiente ainda. E é uma coisa fundamental, inclusive, sendo o tema agora da campanha da fraternidade, porque tem reflexo diretamente, vereador Filap, na nossa qualidade de vida, sobretudo na nossa saúde. Então, o convênio, os aspectos jurídicos, as obrigações e os deveres que a Casan assumiu com o município, porque não podemos esquecer, a responsabilidade pelo saneamento básico de qualidade, pela água potável de qualidade é do município. Mas se o município não tem condições de cumprir essas obrigações, ele pode terceirizar, ele pode conceder para um terceiro, no caso a Casan, como o município de Xanxerê de forma acertada fez. Só que o município de Xanxerê tem pecado ao longo do tempo em não cobrar da Casan o cumprimento das obrigações que a Casan assumiu com o nosso município. E agora nós temos lideranças expressivas aqui do município, né? Temos governador que é alinhado politicamente com essas lideranças, temos até o vice-governador na mesma toada, então nós temos que agora chamar a Casan para uma conversa franca para a gente discutir a relação. Não somente do saneamento básico, mas ainda também a questão da água potável. Então, vem muito boa hora esse requerimento para que essa discussão seja reaberta e a gente também possa obter um serviço de qualidade, vereador Sidney, também na área do saneamento básico. Ao contrário daquilo que hoje está acontecendo nas duas áreas, tanto no saneamento básico quanto na questão da água potável, que não são serviços de boa qualidade ainda prestados pela Casan, mas tomara que a gente evolua e vamos cobrar para que isso seja cumprido por parte dessa entidade. Vereador, queres concluir? Só para concluir, foi colocada essa questão do saneamento, mas claro que é de responsabilidade também o fornecimento de água. E aqui no nosso município a gente tem alguns problemas pontuais, né, já colocado, então, em vários locais da cidade, que às vezes falta água, né? Na questão do bairro Pinheiro, né? Está no Ministério Público, né? Aquela questão da caixa d'água lá, e algumas famílias não conseguem ter água, né? Por causa de um vazamento, e que eu acho que já é mais de 5 anos com tranquilidade, né? Posso falar que tem esse problema. Então, em outros locais também. Então, quer dizer, é muito pertinente, né, essa sua colocação também nessa questão do fornecimento de água, que é também de obrigação da Casan aqui no nosso município. Só para reforçar, para concluir, nós estamos preocupados com os valores, porque nós precisamos, e a população sabe disso, que todo o valor
do saneamento básico feito aqui no centro, na cidade, é do governo federal, né? Então, a Casan vai receber uma obra que foram investimentos do governo federal e ela só vai administrar. Então, é por isso que nós não podemos admitir valores absurdos nas cobranças das taxas. Com certeza, obrigado. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das indicações constantes da pauta de hoje. A primeira, como o vereador Wilson está ausente, ela é retirada de pauta. Então, seria agora a 32/2016. Indicação número 32 do vereador Sidnei Mesnerovski para que o Executivo Municipal, junto com a Secretaria Municipal de Obra, Transportes e Serviços e Conselho Municipal de Trânsito, realize estudo e posterior implantação de redutor de velocidade na rua Dozolino Cavagnoli, no bairro Vila Sésamo. Em discussão, vereador Sidnei. Só para situar, é aquela rua que sobe, né, no bairro Vila Sésamo, ali a quantidade de veículos que passa por ali é bastante grande e a velocidade, né, o pessoal embala bastante o veículo para poder subir, e aí tem vários comércios ali que nos procuraram, e daqui a pouco acontece às vezes um atropelamento, alguma coisa, e aí depois não adianta a gente chorar o leite derramado. Então, acho que é importante a gente estar verificando essas questões para poder solucionar com antecedência, né? Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação número 33 do vereador Sidnei Mesnerovski para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Transportes, realize urgentemente as melhorias necessárias na estrada geral da comunidade de Medianeira. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Tendo sido esgotados todos os assuntos desta sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 14/3/2016, às 16 horas, aqui na Câmara dos Vereadores. Boa noite a todos. Eu cumpri a pauta, né? Eu não sou... O que determina, né? Não sou autoritário.